Olá, meu irmão, minha irmã, caros jovens, adultos, casais do nosso movimento de Emaús aqui de Florianópolis. Vamos apresentar algumas reflexões sobre as leituras da Palavra de Deus do 18º domingo do tempo comum do ano A. No ano A, a gente lê, na maior parte dos domingos do tempo comum, o Evangelho de São Mateus, também conhecido como Evangelho da Justiça do Reino. A grande proposta do Evangelho de Mateus é mostrar Jesus anunciando o reino de Deus, a justiça do reino, o mistério do reino, a semente do reino, que é a igreja, a vinda do reino, enfim, tudo no Evangelho de Mateus se refaz ao reino de Deus. Reino de justiça, de paz, de solidariedade, de comunhão, de inclusão, reino que é de Deus. O jeito de Deus governar o seu mundo, o projeto, o plano de Deus para a humanidade. Começamos com a oração do dia. Manifestai, ó Deus nosso Pai, vossa inesgotável bondade para com os vossos filhos e filhas, que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. O Evangelho de hoje nos fala da multiplicação dos pães. E a primeira leitura, que sempre se refaz ao Evangelho, também fala de partilha de pão, de banquete que o Senhor quer para o povo de Israel. A primeira leitura é de Isaías, capítulo 55, os versículos 1 ao 3. Portanto, apenas 3 versículos. Vamos lembrar que esse trecho é do assim chamado segundo Isaías, um segundo autor, aproximado do profeta Isaías, que escreve durante o tempo de Israel no desterro, no exílio, na Babilônia. Estamos entre os anos 580, 530 a.C., o povo de Israel exilado na Babilônia, sem acesso à própria terra, ao próprio templo, à própria cidade santa de Jerusalém, sem facilidade para encontrar-se com o povo está meio que disperso, desolado, triste, perdendo a fé em Javé, porque se começava a pergunta: que Deus é esse que não dá conta de nós, que prometeu cuidar do seu povo, mas está nos abandonando, deixando-nos aqui neste exílio em terra estrangeira. O profeta é um profeta da consolação, profeta da esperança. E a grande consolação do povo é mostrar que Deus vai vir, sim, trazer comida, segurança, facilitar que o povo se reúna num banquete, sinal de comunhão, de fraternidade. Veja então o que diz o profeta Isaías. Assim diz o Senhor. Então ele fala em nome de Deus. Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. É a grande vontade, o grande projeto de Deus é que todos vivam bem, tenham pelo menos comida, segurança, água. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Por que desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Olha a palavra de Deus, né? Que vale muito para nós hoje. Quanto dinheiro se gasta com coisas supérfluas, inúteis, diante de tanta gente passando fome? Agora, nesses tempos de pandemia, a fome e a miséria do mundo aumenta ainda mais. E a gente se escandaliza ouvindo notícias que, em tempos de pandemia, alguns se enriquecem ainda mais. Bilhões de enriquecimento para algumas pessoas. E bilhões de pessoas cada vez se tornando mais pobres nesse tempo de pandemia. Continua a leitura dizendo: ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida, farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi. É a promessa de Deus de que o povo vai voltar para a sua própria terra,
vai se reencontrar num grande banquete festivo de comunhão, de fraternidade, onde não vai faltar o mínimo necessário para se viver bem com segurança, com felicidade, que é comida e água. Água, lembrando que estamos numa região de deserto, água é um alimento central. Esse é também, ainda hoje, o desejo de Deus, do reino de Deus, para multidões de pessoas. Como vamos ouvir no Evangelho, nós somos responsáveis pela alimentação, não apenas espiritual, também alimentação física, corporal do nosso povo. Vamos para o Evangelho. O Evangelho é de São Mateus, estamos no capítulo 14 de São Mateus. Vamos lembrar que no capítulo 13 nós ouvimos, nos 3 domingos passados, as parábolas do reino de Deus. Agora, no capítulo 14, logo depois de ouvir essas parábolas, Mateus narra o assassinato de São João Batista, que a gente poderia chamar, como alguns estudiosos do Evangelho de Mateus chamam, o banquete da morte, o banquete em que Herodes, por insistência da sua amante, manda matar João Batista. É o banquete da morte. Após esse banquete da morte, nós vamos ler agora o banquete da vida, a multiplicação dos pães, como se Jesus fosse o novo Moisés que alimenta as multidões no deserto. Vamos ouvir. Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Se vê que Jesus se retira, talvez para repensar o seu próprio ministério, seu apostolado, diante do assassinato violento do seu amigo, do seu precursor, João Batista. Mas mesmo buscando o deserto, a solidão, Jesus se vê procurado pelas multidões, que não o deixam em paz, digamos assim, que sempre procuram, que sempre têm sede de vida, de verdadeira vida. E Jesus tem compaixão por esse povo. Agora vejam que interessante, enquanto Jesus tem compaixão pelo povo, os discípulos têm uma maneira diferente de pensar. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, vamos refletir sobre esse ponto aqui. Os discípulos buscam a coisa mais fácil. O que é mais fácil? Despedir. Manda embora. Cada um se vira por sua própria conta. Muitas vezes a gente ainda hoje faz isso, né? Diante da miséria, das necessidades do povo, o mais fácil é cada um se vira por sua própria conta. Aqui Jesus está dizendo: não, vocês mesmos são responsáveis por dar-lhes de comer. A partir desse evangelho, nenhum cristão pode fechar os olhos, fechar os braços, fechar o coração diante das misérias, das necessidades dos seus irmãos. Tem muita gente que diz: não, o que interessa é a fome espiritual, a fome de Deus. Ok, mas o próprio Deus está dizendo que é preciso saciar também a fome material. A gente até poderia dizer, se você perguntar o que é mais miserável, quem é mais miserável? Né? Se morrer de fome é uma grande miséria, deixar morrer de fome é a maior miséria ainda, né? Porque deixar morrer de fome mostra o quanto um coração é mesquinho, o quanto um coração é miserento. Uma coisa é você viver na miséria, outra coisa é você ser mesquinho, você ser miserento, você sequer perceber a fome física do seu irmão. Você mostra que não está saciado na sua fome espiritual quando você deixa o seu irmão morrer de fome material.
E qual é a saída? A saída é exatamente a partilha. É colocar em comum aquilo que se tem. É isso que Jesus pede, né? O que é que vocês têm aí? Tragam até aqui. Então, primeiro, a responsabilidade, a percepção da realidade, a responsabilidade por satisfazer a fome do próximo, a partilha, a comunhão, a fraternidade, mas tudo diante de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus, o agradecimento a Deus como fez Jesus. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aqui a gente vê que Jesus faz como que os mesmos gestos que ele fará depois na última ceia. A narração da multiplicação dos pães é uma espécie de antecipação da entrega que Jesus vai fazer do seu próprio corpo, do seu próprio sangue. Então aqui nós temos uma antecipação da ceia, que por sua vez é uma antecipação do seu sacrifício na cruz. E em tudo isso nós vemos a marca de Deus que não quer deixar ninguém passar fome. Nem fome material, nem fome espiritual. 5.000 homens, diz aqui, é o mesmo número que vai aparecer depois lá nos Atos dos Apóstolos. A primeira multidão dos fiéis eram 5.000 pessoas que viviam na partilha dos bens, não havia necessitados entre eles, tudo entre eles era comum. Aqui o Evangelho termina dizendo, sem contar mulheres e crianças. De fato, naquele tempo, mulheres e crianças não contavam. Só que Jesus age de maneira diferente. Jesus abençoa as crianças e Jesus inclui mulheres no seu segmento. Enfim, vemos aqui o banquete da vida. A grande vontade de Deus, o grande projeto do reino de Deus é vida, vida e abundância, felicidade, bem-estar físico, espiritual para todos. A segunda leitura é a leitura corrente da carta aos Romanos, que estamos lendo já há alguns domingos. Estamos no capítulo 8, versículo 35, depois pula para 37, 38, 39. É quase o final do Evangelho, quase o final da carta, do capítulo 8 da carta aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. O capítulo 8, já disse nas semanas anteriores, é o capítulo que fala da vida no Espírito, a vida em Cristo, na força, no poder do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Então, São Paulo conclui essa reflexão sobre a vida no Espírito dizendo, quem pode nos separar do amor de Cristo? Nada, ninguém. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, tudo isso que São Paulo experimentava no seu dia a dia, as perseguições, as incompreensões, as tribulações. Nós hoje também passamos por provações, por calúnias, por privações, por cansaços, por angústias, por dúvidas, por incertezas. Nós passamos pelas dificuldades diante de tantos pensamentos, partidos, ideologias, religiões, culturas, igrejas, pensamentos de cá e de lá. Nada disso poderá nos separar do amor de Cristo. O que conta não são essas ideias, as razões, as ideologias, os partidos, as políticas. Certamente nós sempre vamos precisar disso para a nossa organização social, isso é evidente. Mas no fundo, a gente sempre tem que pensar Cristo em primeiro lugar. Aliás, nós vimos também isso nos domingos anteriores. O reino de Deus e a sua justiça, o resto vem por acréscimo. Aqui São Paulo está dizendo,
o amor de Deus manifestado em nós, em Jesus Cristo, na cruz de Jesus Cristo, na força e no poder do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Portanto, diante de quaisquer dificuldades que nos apareçam, nós somos convidados a nos colocar sempre, cada vez, novamente, diante de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, aquele por quem nós deixamos tudo para segui-lo, na certeza de que estamos no caminho da verdadeira vida. Concluímos então desejando a você, minha irmã, meu irmão, um bom domingo, que estas palavras da Sagrada Escritura, esta palavra de Deus, nos ensine a buscar alimentar-nos cada vez mais da palavra, da Eucaristia, para colaborarmos em saciar a fome física, material, espiritual de muitos irmãos e irmãs necessitados do Evangelho de Jesus Cristo. Desejo a todos todas as graças e bênçãos de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o nosso Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar. Ó meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria. Sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sou em ti.